A paz do Senhor para todos! Sejam bem-vindos a mais um dos estudos da nossa série de estudos bíblicos aqui, onde nós vamos estar estudando, trabalhando, entendendo mais um capítulo de Apocalipse. Essa série é a série O Fim dos Tempos, é uma série dedicada a falar sobre a volta de Jesus e todos os acontecimentos relativos ao fim. Então, mais uma vez, eu quero te agradecer por estar aqui conosco. Então, antes de mais nada, esse é o canal Songs of Tomorrow Ministry. Eu sou o pastor Mamal. Eu sou a pastora Gigi. Seja muito bem-vindo, tá bom? Então, esse é o estudo número 18, né? O estudo de Apocalipse 18, e nós vamos falar sobre esse capítulo que fala lamentações sobre a queda de Babilônia. E você, mais uma vez, vai estar aqui sendo ministrado sobre esse assunto extremamente importante, que é justamente a questão da queda de Babilônia, do que Babilônia significa e representa. Nós já tivemos 2 grandes estudos falando sobre isso. Foi a primeira vez no canal que a gente dividiu um tema em 2, né? Babilônia teve... no capítulo 17 fala de Babilônia, teve 17 parte 1, 17 parte 2, de tão grande e profundo que é esse tema. Vasto. Exato, a própria Apocalipse dedica várias partes para a Babilônia, não é só o capítulo 17, não é só o capítulo 18, no capítulo 14 fala-se sobre Babilônia, no capítulo 16 fala-se sobre a Babilônia, ainda que seja um versículo só, mas fala, e depois você tem 2 grandes textos, que é justamente Apocalipse 17 e Apocalipse 18. Então, nós vamos basicamente estar encerrando esse assunto aqui de Babilônia agora, eu acredito, né? Talvez a gente ainda fale alguma coisa, talvez fale alguma coisa agora no 19 ainda, talvez a gente lembre alguma coisa, mas basicamente a gente vai estar encerrando o assunto agora, tá bom? Então, antes de mais nada, eu queria te pedir, vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho, também deixa seu like, deixa sua curtida. Essas curtidas elas ajudam muito a quando a pessoa vai procurar, quer saber mais sobre o Apocalipse, vai estar lá o nosso vídeo para ela poder encontrar com mais facilidade e assim ser ministrada por Deus, não porque somos nós que fazemos, mas nós sabemos que estamos falando a verdade, porque estamos buscando a orientação, a ajuda do Espírito Santo, então estamos nos baseando na Bíblia, não no que nós achamos que deve ser. Então, sua curtida vai ajudar muito. Também comenta, sabe? A gente gosta muito de ler os comentários, de responder os comentários também. Vai lá, fala, a gente vai sempre fazer o possível para responder a todos os comentários. E também compartilha, né? Como a gente sempre tem falado, desde acho que do primeiro programa, ou pelo menos, se não foi no primeiro, ali nos primeiros programas, compartilhar é uma forma de evangelizar. Você não precisa mais pegar um avião e ir para a África, ir para a Ásia, ir para, sei lá, outro estado do Brasil. Tá no alcance do seu dedo. Você compartilhou, a mensagem chegou para muitas outras pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus, porque aqui nós não estamos falando a nossa palavra, nós estamos falando a palavra de Deus, tá bom? Então é isso, eu quero já pedir para vocês pegarem suas Bíblias e abrirem no livro de Apocalipse, capítulo 18. E mais uma vez, eu sempre falo isso, eu acho que eu sempre vou falar, tenha a sua Bíblia nas mãos, para que você possa conferir tudo que também está sendo falado aqui, e também para um dia, sei lá, uma pessoa vai te perguntar, uma pessoa quer saber, você sabe onde achar, você sabe como manusear a palavra. Então vamos lá, Apocalipse 18. E depois destas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e abrigo de todo espírito imundo, e refúgio de toda ave imunda e aborrecível, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribuí-lhe em dobro conforme as suas obras. No cálice que vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. Quanto ela se glorificou e em delícias esteve, foi-lhe outro tanto de tormento e pranto. Porque diz em seu coração: estou assentada como rainha, não sou viúva e não verei o pranto. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte e o pranto, e a fome,
e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus, que a julga. E os reis da terra, que se prostituíram com ela e viveram em delícias, a chorarão, e sobre ela prantearão, quando virem a fumaça do seu incêndio, estarão de longe pelo temor do seu tormento, dizendo: ai, ai daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, pois numa hora veio o seu juízo. E sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias. Mercadorias de ouro e de prata, e de pedras preciosas, de pérolas e de linho fino, e de púrpura e de seda, e de escarlata. E toda a madeira odorífera, e todo vaso de marfim, e todo vaso de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore, e cinnamon, e cardâmomo, e perfume, e mirra, e incenso, e vinho, e azeite, e flor de farinha, e trigo, e cavalgaduras e ovelhas, e mercadorias de cavalos, e de carros, e de corpos, e de almas de homens. E o fruto do desejo da tua alma foi-se de ti, e todas as coisas gostosas e excelentes se foram de ti, e não mais as acharás. Os mercadores destas coisas que estão com ela que com ela se enriqueceram, estarão de longe pelo temor do seu tormento, chorando e lamentando e dizendo: ai, ai daquela grande cidade que estava vestida de linho fino e de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, porque numa hora foram assoladas tantas riquezas. E todo piloto, e todo que navega em naus, e todo marinheiro, e todos os que negociam no mar se puseram de longe, e vendo a fumaça do seu incêndio, clamaram, dizendo: que cidade é semelhante a esta grande cidade? E lançaram pó sobre as suas cabeças, e clamaram chorando e lamentando, e dizendo: ai, ai daquela grande cidade, na qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolada. Alegra-te sobre ela, ó céus, e vós, santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa contra ela. E um forte anjo levantou uma pedra como uma grande mó, e lançou-a no mar, dizendo: com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, não será jamais achada. E em ti não se ouvirá mais a voz de arpistas e de músicos, e de flauteiros e de trombeteiros, e nenhum artífice de arte alguma se achará mais em ti. E ruído de mó em ti se não ouvirá mais, e luz de candeia não mais luzerá em ti, e voz de esposa e de esposa não mais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. E nela se achou o sangue dos profetas e dos santos, e de todos os que foram mortos na terra. Glória a Deus, bendito seja o Senhor por sua palavra. Então, assim, eu vou aqui mais uma vez procurar porque, como eu falei de alguns últimos estudos, né, o meu computador deu um probleminha, então eu lia no computador o resumo, agora eu tenho que ler no celular. Mas a gente comprou outro computador, mas agora é um computador de mesa e não um laptop, então a gente não tem acesso ao tempo, a ele na hora que a gente está gravando. Mas glória a Deus por isso não tem nos atrapalhado, pelo contrário, nos ajudou muito nos nossos estudos. E no caso, né, uma introdução aqui que a gente já quer fazer é que, mais uma vez, né, isso é uma coisa muito interessante sobre Babilônia. A Bíblia dedica uma boa porção falando sobre características de Babilônia. Como Babilônia se veste, aonde ela está assentada, o tipo de material a qual ela usa, as cores, etc. Tudo que é comercializado dentro dela, até mesmo a espécie de cultura que tem dentro dela. A Bíblia é muito detalhista, e isso é muito interessante, porque isso nos faz entender como ela age, o que ela faz, como ela como você dizer, vive ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, porque ela é milenar, né? Que a gente, como se você viu os dois últimos estudos, você viu que Babilônia ela é uma entidade, né, espiritual também. Ela tem uma dualidade, que a gente chama de dualidade espírito-material. Ela é tanto um ser espiritual como a manifestação material dela é uma cidade que é chamada de Babilônia, mas não é a mesma Babilônia de Nabucodonosor. E ela, como uma prostituta, vem ao longo dos anos mudando de forma, né? A última forma dela agora foi na grande cidade de Roma, ou melhor, o Império Romano, e agora, mais recentemente, na sua versão religiosa. Quando eu falo recentemente, eu estou falando aí de volta de 2.000 anos de história, então também não é tão recente. A gente já está há 2.000 anos de história vendo essa forma.
mas ela é muito anterior ao Império Romano, ao próprio Império Babilônico, tanto que nesse capítulo a gente vai abordar isso. A Bíblia fala que o sangue de todos os homens foram achados em Babilônia. Foi achado em Babilônia. Ou seja, Babilônia é responsável, indireto ou diretamente, pelo sangue de todo mundo. Ou seja, ela é uma grande prostituta, alguém que leva os homens a pecarem contra Deus, a transgredirem, a adulterarem, no caso, o mandamento de Deus. Então, por isso, se acha todo o sangue de todos eles, de todos os homens do mundo. E quando eu falo homens, não estou falando de homem, estou falando de humanidade dentro dela. Então ela é extremamente culpada, ela é extremamente maligna e ela é extremamente antiga, tá bom? Então, é muito interessante porque, assim, isso não é bíblico no sentido de que não foi... o título, né, que a gente tem em cima dos capítulos, ele não é bíblico. Ele é o tradutor, o editor daquela versão da Bíblia bota, ele lê o capítulo e ele bota ali o título que ele vê que é propício. Então, o título da minha lição é Lamentações sobre a queda de Babilônia. E o que é Lamentações? Lamentações é justamente um estilo de texto, para quem não sabe, né, Lamentações justamente vem da palavra de se lamentar, de chorar, de sofrer por alguém ou por algo. E mais Lamentações na Bíblia é um estilo de texto que a gente vai encontrar, é uma maneira de escrever. Geralmente quando está falando sobre tristezas, sobre perdas, sobre derrotas. Então, o livro talvez de Lamentações mais famoso que a gente tem na Bíblia é literalmente o livro de Lamentações de Jeremias. Quem foi Jeremias? Foi um grande profeta do Senhor que viveu num tempo muito difícil da história de Israel, onde o povo de Israel era extremamente idólatra, extremamente rebelde. Ele profetizou, passou a vida dele toda buscando que Israel se arrependesse. Israel não quis se arrepender, prenderam Jeremias, fizeram coisas ruins com ele. Ele viu o cerco de Jerusalém, ele viu Jerusalém sendo destruída. Ele mesmo foi levado para o Egito, né, junto com os outros que estavam ali em Jerusalém. Ou seja, depois de tudo que ele viu e todo o esforço que ele teve por fazer com que o povo entendesse a vontade de Deus, ele escreve o livro de Lamentações de Jeremias. Então, se você pegar, leia Lamentações de Jeremias, é um livro muito bom. E é um livro muito interessante para você ver uma pessoa que literalmente estava fazendo a obra de Deus em meio a um tempo extremamente difícil. Então, a gente começa aqui, já no versículo 1 aqui, falando sobre o outro anjo, né? Então, já no primeiro versículo, João fala, né, que após a visão espiritual acerca de Babilônia e seu fim, no capítulo 17, ele vê outro anjo poderoso descendo dos céus. E o poder e a glória que este anjo possuía era tão tremenda que a terra foi iluminada na sua chegada. Então, como eu falei, Apocalipse é o livro basicamente que a gente mais fala de anjo, né? É o tempo todo anjos aparecendo. E é muito interessante porque a gente vê Deus sendo Deus. Essa é a questão. Eu converso sempre com a pastora Gigi e a gente percebe que talvez Deus não tenha falado muito, isso é uma coisa nossa, muito sobre anjo na Bíblia, porque as pessoas têm uma grande tendência a idolatrar, principalmente idolatrar coisas grandiosas, e os anjos são grandiosos. Então aqui a gente vê anjos de tudo que é tipo. Sem saber muita coisa, já a idolatria, né? Pois é, então assim, tu vê que no jornal antigamente tinha aquela sensaçãozinha, o anjo do dia. Então se você eu nasci no dia 24 de agosto, então tipo, as pessoas iam no dia do aniversário para ver ali o anjo dela, tipo assim, coisas de tipo, isso é idolatria, isso é errado, Deus abomina essas coisas. Então, só que em Apocalipse Deus dá uma amostra do que é o mundo espiritual. E mais uma vez, né, se a gente só descobriu sobre os 24 anciãos, só a única vez que é mencionada é em Apocalipse, você não imagina o que não tem lá no céu, sabe? A quantidade de seres espirituais e as coisas que Deus fez, né? Olha para a Terra, olha a quantidade de peixes, de insetos, de animais, de ecossistemas diferentes. Deus é um ser criativo e nós somos criativos porque herdamos isso dele, ok? Então, imagina o céu num lugar infinito de espaço, fantástico, incrível, e a Bíblia fala que esse anjo vem e a glória que há nesse anjo é tão grande, mas tão grande que a terra é iluminada. E mesmo assim, Deus está acima de tudo e todas as coisas na luz inacessível, ou seja, por mais glorioso que esse anjo fosse, ele nem chegava perto, vamos assim dizer, da glória de Deus, não se pode se comparar. E os anjos entendem isso muito bem, graças a Deus por isso. Nós aqui às vezes temos uns probleminhas. Então, né, isso também me lembra em 1 Coríntios 15,
quando Paulo, né, ele explica sobre as diferentes glórias que cada corpo possui. Então, se você for ler 1 Coríntios 15, você vai ver que Paulo fala que a glória do corpo físico é uma e a glória do corpo espiritual é outra. A glória do sol é uma, a glória da lua é outra. E ele fala que quando isso que é corruptível for revestido de incorruptibilidade, o que quer dizer? Quando isso que é mortal for revestido da imortalidade, nós teremos um novo corpo, nós teremos uma nova glória, o nosso corpo será completamente diferente. Então, isso me mostra que assim, o corpo desse anjo ser glorioso, isso também mostra um dia o que nós seremos, o que está reservado para nós. Você quer falar alguma coisa, pastor Gigi? Tá bom. No verso 2, este anjo clama fortemente dizendo que caiu a grande Babilônia e nos revela o destino dessa cidade e dessa entidade espiritual também. Qual o destino dela? Ser morada de demônios e toda ave imunda e abominável, em algumas versões imunda e odiável. Então, assim, é literalmente uma palavra pesada, né? É isso que Babilônia se tornará, né? Só que pior, tem algumas versões que falam que ela não será só morada, fala assim, que se tornou lugar de coito, né? O que é coito? Coito são relações sexuais, então relação sexual é um coito. Então, assim, essa Babilônia se tornará um lugar de coito de quem? De todo, preste atenção, de todo o espírito imundo e toda ave imunda e abominável. Mas aí, isso é muito interessante, porque quando você volta lá nos evangelhos e aí você vê a situação a qual Jesus foi tentado, porque vieram umas pessoas ali dos doutores da lei e falaram, mestre, uma mesma mulher foi de 7 irmãos, né? Porque um morreu, aí o outro casou com ela, o outro morreu, aí o outro casou com ela, o outro morreu, o outro casou com ela. Enfim, ela foi de 7. Eles perguntam assim, no céu, de quem ela será? E Jesus fala que eles eram ignorantes, porque no céu ninguém se casa nem se dá em casamento, porque todos seremos como um anjo. Ou seja, quem tipo, sexualmente falando, quem é macho e fêmea, sexualmente falando, tô falando sexualmente falando, quem é macho e fêmea é a carne, o animal, o corpo, nós. Eu sou macho, às vezes é fêmea, vamos assim dizer. Então, assim, isso tem a ver com o nosso corpo, tem a ver com a maneira, inclusive, como nós nos reproduzimos. Isso tem a ver com a questão da relação sexual, que Deus fez para ser aproveitada dentro dos limites do casamento pelo esposo e pela esposa, e também não só para gerar prazer, né, porque gera mais comunhão, gera mais prazer, mas também para cumprir o crescer e multiplicar, porque é através disso que a raça humana se reproduz. Mas nós sabemos também que existem muitas outras espécies que não se reproduzem dessa forma, né? Nós tem animais que são assexuados, enfim, tem uma série de outros tipos de reprodução possível. Então, você pensar que o mundo espiritual se reproduz sexualmente como nós é uma grande ignorância, e Jesus fala isso. Porém, aqui está escrito, né, que Babilônia se tornará lugar de relações sexuais de espíritos imundos. Então, como entender isso? Né? Isso é muito interessante. Realmente, o espírito ele não tem sexo, mas ele pode se materializar, mas ele pode mudar de forma, né? Então, o que acontece? A desgraça de Babilônia se tornará ela ainda mais imunda, e os espíritos imundos que estiverem lá, eles terão esse tipo de atividade que não é propriamente uma atividade espiritual, isso é uma atividade carnal, mas eles terão como uma forma de abominação, de impureza, literalmente de tornar o lugar ainda mais indigno, sujo, nojento do que já é, ok? Isso nos mostra que a prostituição, olha bem isso, tá? Isso nos mostra que a prostituição e depravação sexual têm sua origem no mundo espiritual. Então, quando nós vemos pessoas que são depravadas sexualmente, são lascivas, pessoas imorais, aquilo ali não começou na carne daquela pessoa. Ela sim está com a carne corrompida, ela sim está com a mente corrompida, mas aquilo começa no mundo espiritual. Aquilo são forças das trevas operando na vida daquela pessoa, e isso também vai de acordo com aquilo que a gente estava falando sobre a questão da dualidade espírito-material. Então, por exemplo, Babilônia é uma entidade espiritual que se materializa na forma de uma grande cidade,
né? Como a gente vê também o príncipe da Pérsia, que era uma entidade espiritual que se materializava na forma do Império Persa, depois veio o príncipe da Grécia, que se materializava como Império Grego. Os demônios agem dessa forma também, eles são espirituais e eles levam pessoas a cometerem atos contrários à vontade de Deus, dentre eles, um dos piores é a depravação sexual. Não que exista pecado maior ou menor, não é isso, mas em 1 Coríntios 6,18 tem um alerta, né? Paulo fala assim, adverte que todo pecado que o homem comete, ele é fora do corpo, ou seja, mentira, glutonaria, tudo é fora do corpo. Porém, a prostituição não é. A prostituição, quem peca com o corpo e comete pecado dentro do próprio corpo. Então, o pecado não é que seja maior ou menor que o outro, porque se a pessoa contar uma mentirinha, se ela não se arrepender, ela vai para o inferno. Se a pessoa, sei lá, explodiu o mundo e matou todo mundo, ela vai para o inferno da mesma forma, se ela não se arrepender. Então, assim, não existe pecadinho e pecadão, mas existem consequências diferentes. A consequência da mentirinha, não estou falando que seja certo, não estou dizendo isso, mas ela vai ter menos alcance do que aquele pecado de depravação sexual, né, na vida daquela pessoa. Né? Então, como a gente estava falando, os pecados sexuais eles são extremamente danosos. Eu citei aqui 1 Coríntios 6,18 e vou pedir para a pastora Gigi estar lendo aqui para vocês. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. E nós sabemos que o corpo é templo do Espírito Santo. E existe uma promessa, que aquele que destruir o corpo, o templo, Deus o destruirá. Então, só para a gente ter noção dos efeitos devastadores que o pecado da prostituição, dos pecados sexuais, eles têm contra a pessoa que os pratica, né? Então, esse é um alerta para todos nós, né? A gente se inclui nisso porque aquele que está de pé, cuide para que não caia, a gente tem que se manter reto, né? Então, isso é muito importante. Então, é um alerta para vigiar e fugir da aparência do mal, ok? Então, em Apocalipse 14:8, o segundo anjo que passa pelo céu anuncia a todas as nações e em todas as línguas que Babilônia caiu. Então, isso já é anunciado ali no capítulo 14, antes do acontecimento da ceifa e da vindima, que tem grandes importâncias para o mundo e também para nós cristãos, né? No verso 3, podemos ver que o anjo fala a mesma coisa, só que ele aumenta a explicação do ocorrido, ou seja, o que ele fala em Apocalipse 14:8, ele fala em Apocalipse 18:3, só que ele vai aumentar, né, a descrição que ele faz do ocorrido e ele mostra as culpas que a prostituta carrega. A menção a que todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição nos faz entender a globalidade desta cidade, entidade espiritual. Significa que literalmente é uma cidade e uma entidade espiritual que teve domínio sobre toda a terra, ou tem domínio sobre toda a terra ainda. As suas influências malignas chegam a todos os 4 cantos da terra. Porque a Bíblia não fala 200 nações, 300 nações. A Bíblia não fala uma nação, 2 nações. A Bíblia fala todas. E como a gente sabe que nela foi achado o sangue de todos os homens, então não são todas do tempo que a gente está vivendo, são todas da época de Jesus, 2000 anos antes de Jesus, 2000 anos para frente, em todo o tempo da humanidade, seja onde for, seja qual nação que já existiu, vai existir, onde existiu. Quando a gente lê sobre Babilônia, né, em Jeremias, né, lá em Isaías, né, a gente vê que se tratava de uma cidade onde a idolatria, os pecados sexuais, né, era tudo muito assim, praticado, né, de maneira muito absurda. A violência, tudo. Tudo. E era realmente um império que dominava naquela época. Ninguém né? conseguia vencer Babilônia. Ninguém conseguia vencer Babilônia. Tanto é que quando Daniel, né, recebe a visão da estátua, visão da estátua, aquela coisa toda, né, até mesmo quando o anjo, né, dá a revelação para ele, aquela coisa toda. Gente, era um império forte demais. Que Babilônia era a cabeça de ouro. Que estava ali por cima na parte das artes, né, religiosamente falando.
em tudo eram os que comandavam naquela época. Comandavam e influenciavam também, né? Então, escravizava. Assim, era o centro dos principais cultos pagãos da época. Então, assim, Exato. Realmente a influência de Babilônia é tremenda. Isso a gente está falando da cidade. Lembrando que a Babilônia que está se falando aqui em Apocalipse 18 não é a cidade de Nabucodonosor. Exato. A própria cidade de Nabucodonosor é uma representação dessa cidade e do que ela é espiritualmente. Então a gente percebe aqui, né, como os tentáculos de Babilônia atingiram todas as eras e todas as nações, né, todos os homens. Então isso é muito, muito importante o que a pastora GG ressaltou. Então a terra toda foi corrompida e pecou de alguma forma porque Babilônia influenciou ela para fazer. Então a menção também que o anjo faz aos reis da terra e aos mercadores também nos dá uma dica da dimensão política. E é muito interessante, porque assim, eu até botei um exemplo, né, que raramente você vai conseguir falar com uma autoridade, né, a menos que você também seja uma autoridade ou uma celebridade, ou existe existe uma ocasião especial. Por exemplo, a rainha da Inglaterra. Você não tem acesso à rainha da Inglaterra. Você talvez um dia possa até encontrar com ela, mas mesmo assim você vai ter um tempo contado, você não vai ter acesso a ela. Só que Babilônia é tão interessante, isso que a Bíblia realça, que os reis da terra bebiam dela. Tipo assim, era ao contrário, não era ela que ia até os reis da terra, não era ela que ia aos mercadores, né? Os grandes comerciantes, os grandes homens de negócio, né? Tenta achar um grande homem de negócio hoje para conversar. Você não vai conseguir, provavelmente. Ele não vai te dar tempo, a menos que você seja uma pessoa também importante, ou que ele pense que, sei lá, ele tem alguma coisa que ele quer conversar contigo porque ele acha que você tem alguma coisa para oferecer para ele. No caso de Babilônia, tanto os reis como os grandes homens de negócio bebiam dela, pediam os favores dela. Ela dominava sobre eles. Então, olha a dimensão política, né? Quando se fala reis. A gente quase não tem reis hoje em dia, mas a gente tem presidentes, a gente tem vários tipos de governo no mundo. Então, pense que reis não é só rei, monarquia. Pode ser um presidente, pode ser o imperador, pode ser um ditador também, em países que têm problemas em relação à ditadura, são autoridades políticas, né, de poder. E mercadores têm a ver com negócios, né, dinheiro, comerciantes, homens de negócios. Olha só que todos esses bebiam, né, e bebem até hoje de Babilônia, né? Então isso também mostra realmente quem ela é, né? Então os reis e poderosos, bem como os ricos e empresários, bebem dos seus favores e são sujeitos a esta entidade, tendo enriquecido através dela. Então esse é um fator muito importante também. Grande parte da riqueza e do poder deles vem também de Babilônia, né? Babilônia é como se fosse uma grande financiadora, né, desse povo, assim, o poder político, a influência global, e a questão das finanças, do poder financeiro vem dela de alguma forma. Então, seguindo, no verso 4, agora a gente vê uma outra voz do céu. Então já não é mais esse anjo forte que apareceu aqui nos primeiros 3 versículos. E essa outra voz é ouvida por João. Essa voz é clara em alertar o povo santo, que é chamado de povo meu pela voz, provavelmente sendo a voz de Jesus, né? Provavelmente eu creio que seja a voz de Jesus. Neste momento, eles são alertados para que saiam de Babilônia enquanto há tempo, para que eles não sofram o castigo das suas pragas que estão preparados para ela. Então, a pastora GG agora há pouco me mostrou. Se você abra sua Bíblia em casa e leia o capítulo 51 do livro do profeta Jeremias. Então, não é Lamentações de Jeremias, é Jeremias 51. Até porque Lamentações de Jeremias não tem 51 capítulos. Então, Jeremias 51, você vai ver a mesma menção falando: sai fora daí, povo meu, e livre, salve as suas almas. Né? Olha como é que a Bíblia se completa. Isso estava escrito em Jeremias, um profeta que viveu quando Babilônia destruiu, né, ali o reino sul, que era o reino de Judá. Então, isso aconteceu nessa época, ele profetiza dessa forma. E centenas e centenas de anos depois, Deus revela isso em Apocalipse para João, ali um pouco depois do ministério de Cristo na Terra, anos depois, na ilha de Patmos, e essa profecia é sobre algo que nem eu ainda estou vivendo, porque ainda que Babilônia esteja na Terra, etc., a gente sabe que ela influencia desde sempre, mas a queda não aconteceu. Então olha como é que a Bíblia é, né? Fantástica isso, né? Literalmente Deus não trabalha com o tempo da maneira Cronos, né, com a maneira como nós temos, né?
Nós nascemos, crescemos e morremos, porque o tempo para a gente é assim, ele é cronológico. Mas para Deus não. Deus está no passado aqui, no presente, no futuro. Para ele vai para qualquer época, para qualquer tempo, da maneira como ele quiser, né? Então, nós vamos fazer ainda um estudo, né, sobre o arrebatamento, que cremos que acontece ali em Apocalipse 14. Por isso que a gente fala tanto de Apocalipse 14, porque Deus tem mostrado coisas fantásticas para a gente. Mas no primeiro momento, quando a gente leu o capítulo 18, a gente ficou com dúvida. Por quê? Porque a gente entende, pelo que Deus tem nos mostrado, que o arrebatamento acontece na ceifa. Na ceifa, o que é? Ele colhe o trigo, e ali, como está escrito ali, se não me engano, em Mateus, o trigo é colocado no celeiro. E depois tem a vindima, e os cachos de uvas da terra, eles são pisados pelo Senhor, porque eles são preparados para o dia da ira. Aquelas uvas ali simbolizam os homens maus, né? A gente vê isso também enfatizado, esse ato de pisar essas uvas da ira, em Isaías e também em Apocalipse 19. Então, diz que as vestes são salpicadas de sangue. E ali também, se não me engano, Apocalipse 19 fala que ele sozinho pisou o cálice da ira do furor do Deus Todo-Poderoso. É isso, da ira do furor do Deus Todo-Poderoso. Então, a gente sabe que ali em Apocalipse 14 acontece 2 eventos importantes distintos. A ceifa em primeiro lugar e depois a vindima. Então, já nos cálices da ira, a igreja não está na terra. Você não tem mais pessoas santas na terra. Então, o que acontece? Quando a gente chegou nesse a gente falou assim, mas peraí. Que diz, sai povo meu. A gente, mas como isso aconteceu? Aí a paz de Deus mostrou, fez lembrar a pastora Gigi, que em Apocalipse 14, o anjo passa, se não me engano, 14:8, o anjo já passa e fala, Babilônia caiu. E quando ele fala isso, é antes da ceifa e antes da vindima. Então Deus nos fez entender que Apocalipse 17 e Apocalipse 18, eles acontecem, né? O povo sai antes que os cálices sejam derramados. Isso. Então, isso é muito interessante. Isso foi um fator crucial. 14, Pode ler. 8. E outro anjo seguiu dizendo, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. E aí segue o outro anjo dizendo, né, sobre outras coisas. E assim, quando eu me toquei nisso aqui, eu falei, opa, peraí, mas... Não tá errado. Ele não deu prosseguimento falando de Babilônia aqui. Babilônia foi separado, né, um tempo para ser falado só sobre a pela Babilônia. Complexidade do tema. Então, assim, apesar de ter sido posto nos capítulos 17 e 18, não significa que Babilônia é destruída depois das pragas. Babilônia já cai, o anjo já anuncia a queda de Babilônia em Apocalipse 14:8. No final desse capítulo acontece a ceifa, que cremos ser o arrebatamento, e a vindima, que é justamente preparar o resto da humanidade para vir o cálice e depois o Armagedon. E nos capítulos 15 você já vê aqueles que foram ceifados, né, para Deus, né, os santos ali perante o trono, e você vê a preparação dos cálices, né, pelos anjos que vão ser derramados. Em Apocalipse 16 o cálice é derramado, inclusive o cálice também, em Apocalipse 16:19 tem uma menção falando também sobre Babilônia, que Babilônia caiu de novo, e ali você tem um relato de como Babilônia está e do que aconteceu com Babilônia. Então, assim, o capítulo 17 e 18, ele ocorre do capítulo 14 ao capítulo 16. Então, quando fala, sai dela, povo meu, o arrebatamento acontece depois disso. Então, assim, quando ela é julgada, né, não tem, o arrebatamento já aconteceu, né, e ela é julgada segundo o que está escrito ali, a primeira menção do julgamento dela em Apocalipse 14:8, que fala, Babilônia caiu. O anjo anuncia isso, que Babilônia cai. Isso é muito importante para a gente entender. A gente realmente tem que buscar a confirmação do Senhor sempre. Seguindo, a partir do verso 5, a voz mostra o tamanho da transgressão dela, tendo seus pecados se acumulado até os céus. Isso nos lembra também uma outra passagem, né? É muito interessante. O pecado dela se acumulou até os céus e Deus lembrou de Babilônia. Isso lembra uma outra passagem também, que é justamente quando Caim mata Abel. Então, o que acontece? Quando Deus vai ali falar com Caim, questionar Caim, cadê Abel e tudo mais,
Abel é até meio rude com Deus, né? Ele fala assim... Caim é rude com Deus, ele fala assim, sou eu por acaso o guardador do meu irmão, pra saber onde ele tá? Então assim, ele é meio grosso, assim, até é interessante a maneira como ele fala com Deus, porque é abusado, né? Ele não tinha menor temor. Quer dizer, tinha, mas enfim, ali ele foi meio ríspido. E Deus fala assim pra ele, Caim, o sangue do seu irmão Abel clama da terra a mim. Ou seja, Caim assassinou o irmão e aquele assassinato, aquele sangue clamava por justiça de Deus. Quando você vê que aqui os pecados de Babilônia se acumularam até o céu, é porque existe um clamor muito grande de justiça, principalmente, né? Olha só aqui, olha a comparação, olha a ligação. Se o sangue de Abel, que foi um único morto, clamava até o céu por justiça contra o que Caim tinha feito, contra o pecado de Caim, você imagina um lugar onde foi achado o sangue de todos os homens. Quanto clamor por justiça vem sendo feito ao longo de milênios, lembrando que o tempo para a gente é diferente do tempo para Deus, Deus não se atrasa, Deus não demora, ainda que para a gente pareça, pela nossa vida pequena, mas imagina a quantidade de clamor por justiça que nesse momento está acontecendo para que Deus julgue Babilônia. Olha que coisa interessante, né? Então, a queda de Babilônia e sua prevaricação também nos lembra os juízos das cidades de Sodoma e Gomorra. Vocês lembram dessa parte, né, do texto? Abraão está ali e ele vê 3 anjos, e ele se dobra e tudo mais, e ele começa ali um diálogo com os anjos. É nessa mesma hora que ele fala que um dos anjos fala que daqui a 1 ano ele teria ali, Sara teria dado à luz a um filho, Sara ri, Sara fala, o anjo fala, por que você riu? Sara fala que não riu, e o anjo fala, não minta, eu sei que você riu. E eles partem para Sodoma e Gomorra, e Abraão pergunta para eles falam, acaso esconderíamos alguma coisa de Abraão? E ali eles falam que eles estão indo para a cidade de Sodoma e Gomorra porque o clamor, né, por causa dos pecados daquela cidade, subiu aos céus. Eles estão indo ali para ver se realmente é daquele jeito. E se for, o juízo vai acontecer. E eles foram ali literalmente para fazer juízo. Tanto que Abraão intercede por Ló, né, em 2 Pedro 2,7 está falando que Ló era um justo, né? Então Deus não ia destruir o justo com o ímpio. Então eles vão ali e o que aqueles anjos falam para Ló? Vão e não olhem para trás. Infelizmente a mulher de Ló olha para trás e vira uma estátua de sal. Ela é destruída junto com aquela cidade. Então isso também lembra isso, né? Que o clamor dos pecados daquela cidade era verdadeiro e chegou ao trono de Deus. E ali Deus manda juízo. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque de tempos em tempos a humanidade entra num ciclo de pecado, de transgressão, um ciclo terrível de abominações. Só que a questão é essa, os homens nunca acham que vai acontecer alguma coisa, os homens nunca acham que o juízo de Deus vai vir, até que ele vem. Veja Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra não existe mais, você nem sabe quais essas cidades, porque o juízo foi tão terrível que devastou aquelas cidades naquela região, né? Ao mesmo tempo também, você vê que Babilônia vai ser assim. A Bíblia fala que Babilônia ela não será mais achada. Então tomemos cuidado, vamos ser a diferença no nosso tempo. Se você está andando errado, converta-se do seu mau caminho para que Deus não venha castigar. E se Deus castigar os que estão insistindo em estar no mau caminho, você seja livre desse mal. Então, assim, é importante que a gente traga os homens, as mulheres, a consciência para que nós venhamos a viver uma vida santa e assim venhamos a gozar dos favores do Senhor e não do castigo que é merecido para todo aquele que é pecador. Porque a Bíblia diz, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo. Então escolha a vida eterna. Isso é uma mensagem para você. É interessante também porque em Salmos 1, Salmo 1, versículo 1 diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, quando a gente vê no versículo 4 que diz: sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Ou seja, Deus ainda dá a chance, né, do povo que ainda estava na terra nessa época, né, que eram dele, fala, olha, sai do meio porque eu vou destruir. Tô te dando a chance de você se salvar. Assim como foi feito com Ló, né, e a sua família e a esposa dele,
olha para trás, vai ser feito da mesma maneira. Sai em Babilônia antiga, em Isaías 51, ele fala, Jeremias 51, ele fala, sai, povo meu, do meio dela, para que a ira para que salve a sua alma da ira do Senhor. Ou seja, né, o juízo vai vir. Aqui tá falando, para que não incorras nas suas pragas. Ou seja, vai vir o juízo, vai vir. Não sejais participante dos seus pecados. Não seja participante, entende? Então, que hoje você e eu não sejamos participantes dos pecados, né? Que a gente não se assente junto com os... Nós somos pecadores, gente, mas a gente não tem prazer no pecado mais. É verdade, a gente se esforça por viver uma vida santa. Exato. E isso que a pastora Gigi falou é muito importante, né? Lê Jeremias 51, porque você vai ver que ele fala, não fica com pena dela, não fica com pena dela por causa que ela merece esse julgamento, essa cidade é ruim, e isso é muito interessante, porque isso é uma postura diferente, eu vou falar isso ainda hoje no estudo, mas isso é uma postura diferente do que você vê. Quem é que se lamenta aqui? Os reis, os mercadores e os que navegam em naus, que se enriqueceram com ela. Mesmo que eles, sabendo dos pecados de Babilônia, mesmo sabendo de toda a maldade, toda a imundícia que estava lá, eles estavam chorando, porque a fonte da riqueza deles tinha acabado. Eles não estavam felizes porque Deus executou justiça contra todos que ela matou, contra todos que ela torturou, contra todos que ela fez mal, contra todo o pecado que ela fez com que os homens pecassem para que fossem destruídos da glória de Deus. Eles não estavam se importando com isso. Eles estavam se importando que acabou a fonte de lucro deles, que acabou a fonte de prazer, entre outras coisas. E aqui, quando ele fala, sai fora, povo meu, para que vocês não sejam as participantes, é justamente não tenham a atitude que eles tiveram. Não se lamentem por ela. Exato. Porque também vai ter um versículo que eu vou falar hoje aqui, que ele fala assim, alegre-se, ó céus, né? Alegrem-se, céus, porque Deus fez justiça. Então, o povo santo que estava habitando naquela cidade deveria sair e se alegrar, porque o Senhor estava fazendo justiça, ao contrário dos reis, dos mercadores, dos que navegam em navios, que estavam tristes por causa da destruição daquela cidade. Então isso é muito interessante para a gente, é uma grande reflexão, né? Quantas vezes nós estamos tristes por causa que Deus fez justiça ou porque acabou uma coisa que estava errada. Por exemplo, quantas pessoas hoje em dia se beneficiam com corrupção? Né? Vou dar um exemplo, teve aí o auxílio do governo, né? Nós ainda estamos na pandemia, e teve o auxílio do governo, e teve pessoas que conseguiram o auxílio mesmo sem precisar. Tiveram pessoas que passaram na frente da fila da vacinação com documentos falsos ou usando, por exemplo, a pessoa mora numa cidade, mas usa... fala que mora na outra, falso para poder se vacinar. Mais, mas está usando. Exatamente, ou seja, isso é corrupção, querido. Exato. Isso é corrupção, isso é erro, isso é pecado. Isso é pecado, e com todo respeito, que salva é Deus. Pessoas conseguiram atestado médico. Pois é. Falso. Quer ver um atestado médico? Há quanto tempo você vê pessoas conseguindo atestados médicos falsos para ficar de licença? Isso é corrupção. Ok? Então tem muita gente que se beneficiam, por exemplo, né, do tráfico, né, não usa, né, não tá ali participando, não é o traficante. Ativamente, não é o traficante, porém se beneficia, ou seja, recebe bolsa de compra, e ficam indignadas. Ficam indignadas quando algum traficante é morto, gente. E ficam indignadas, não só isso, ficam indignadas quando o governo corta o auxílio, Exato. Ou quando acontece alguma coisa do tipo. Querido, você tá ficando indignado porque o pecado acabou. Só que Deus odeia o pecado. Então, se você tá feliz porque você tá pecando, porque o pecado tá te fazendo bem, tá pegando para você. Então, é isso que tá acontecendo aqui. Deus tá falando, sai para que vocês não sejam participantes. Isso também mostra também que Deus fala, dá em dobro a Babilônia do que ela deu a vocês, de toda a perseguição, de tudo que ela fez com vocês, dá em dobro. Olha só, Deus está falando para que os santos deem em dobro, né, ao que ela fez. Olha, isso raramente eu vi Deus falando assim, dá em dobro. Geralmente a gente paga outra moeda. Apesar de que a Babilônia aqui é uma entidade espiritual. Essa Babilônia não é outra pessoa. A gente sabe que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados, potestades e hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Babilônia é uma potestade. Então não é pra gente. É literalmente contra ela que os santos brigam, né? E ela era muito soberba, né? Babilônia, ela tinha tanta soberba, tanta vaidade, tanta arrogância, que a Bíblia fala
Eu não veria tristeza, eu estou assentada como rainha e eu não sou casada, eu não sou viúva, melhor dizendo. Eu não sou viúva, mas aí a Bíblia fala categoricamente que em um dia viria todas as pragas, a morte, né, a fome, o pranto, ela seria destruída em um dia, porque forte é o Deus que a julga. E nós vamos ver que isso vai acontecer, porque agora a gente vai entrar na parte das lamentações e a gente vai ver que isso é enfatizado. Basicamente, todos os que se lamentam, se eu não me engano, falam: como ela foi assolada em 1 hora. Como tantas riquezas foram destruídas em 1 hora. Todos vão confirmar o que o anjo está falando. Veio em um dia todas as suas pragas, porque forte é o Deus que a julga. E todos eles vão confirmar isso agora. Então, a partir do verso 9, começa essa série de lamentações. Nós vamos ter 3 lamentações a princípio, né? Quer dizer, vamos ter 3 lamentações, né? Então, todos os que se lamentam também têm uma característica. Todos eles estão de longe, porque eles estão com medo do castigo de Babilônia. Então, Deus manda o povo dele sair, mas o povo ímpio, que estava ali gozando de todo o pecado de Babilônia, eles têm medo de chegar perto, porque eles estão vendo o que Deus está fazendo, o castigo, a destruição. Em Sodoma e Gomorra, a gente sabe que aquelas cidades foram varridas, mas você não podia olhar para aquelas cidades, para que você não fosse condenado junto, né? Como eu falei, a mulher de Ló olhou e foi condenada. Só que Babilônia não. A condenação de Babilônia vai ser para todo mundo ver. Todos vão ver essa cidade caindo, né? E aqui fala, né, que os primeiros que se lamentam são os reis da terra, né? Eles se prostituíram com ela e viveram nas suas delícias. Rei, como eu falei, nos dá a ideia de poder político, aqui nos mostra não apenas 1 ou 2 reis, ele fala de reis da terra, ou seja, todos os governantes do mundo naquela época estarão se lamentando por causa do cair de Babilônia. E lembrando também que isso vai acontecer quando o anticristo estiver no poder, quando o anticristo estiver reinando como líder absoluto do mundo inteiro. Então vai ser um sistema político extremamente corrompido. As nações estarão no poder com políticos corrompidos que estarão ali sendo devotos ao governo do anticristo. Então também não são líderes bons. Olha só o contexto que vai estar nessa época, né? Então ele fala, né, que isso seria uma coisa de maneira global, né? Reis da terra, uma coisa global. Todo o globo, toda a terra se deliciou com os pecados de Babilônia. Assim como dito no capítulo 17, que os chifres da besta que a prostituta está assentada a queimarão no fogo, no verso 9 de Apocalipse 18, confirma que isto também vai ser material. Então a Bíblia fala no Apocalipse 17 que a entidade espiritual Babilônia será queimada no fogo pelos chifres da besta a qual ela está assentada, como você pode acompanhar lendo e também vendo o estudo anterior. Só que a Bíblia fala que essa cidade será queimada. Então, assim, o que aconteceu no mundo espiritual vai acontecer no mundo físico. Então, a representação física dessa entidade espiritual também será queimada. Essa cidade será consumida pelo fogo. E os reis vão chorar e prantear ao ver a fumaça do incêndio. Então, imagine o tamanho da fumaça do incêndio que vai ter aqui, né? E eles vão dizer: ai daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, pois numa hora, ou seja, de repente, veio o seu juízo. Podemos entender forte como algo que está estável e possui tranquilidade quanto a ameaças militares e de invasão. Porém, os mesmos declaram que em 1 hora veio a sua destruição. O que eu quero dizer com isso? Ai daquela forte cidade. Ou seja, ela era forte, ela não temia nada e a ninguém. Ela não temia que um exército entrasse, ela não temia uma invasão. Mas eles falam, ai daquela cidade, porque numa hora aquela cidade forte foi destruída, né? Os moradores da terra, aqui mostrados mais uma vez, mostram mais uma vez a natureza globalista de Babilônia. Perdão, não é moradores. Os mercadores da terra. Isso também mostra mais uma vez, é uma cidade global, de comércio global, né? Isso fala sobre negócios que ela fazia com todo mundo. E eles começam a se lamentar também por ela. Ninguém mais compra deles, porque ela caiu. E a mesma, ou seja, a própria Babilônia é a principal fonte, né, dos negócios deles. Então, ninguém mais na terra compra deles, nem Babilônia também, né? Porque Babilônia cai. É interessante ver a lista de mercadorias que eles negociavam dentro dela, que ela comprava, que passavam por ali, né? A gente só vê coisas de valor. São coisas extremamente luxuosas, exclusivas, né? Todas são nobres, todas mostram, isso mostra a opulência, a grandeza daquela cidade, né?
No nosso tempo, né, nós podemos pensar nas bolsas de valores e todo tipo de acordos comerciais que se fazem no mundo, né? Então, assim, basicamente, trazendo Babilônia para os nossos tempos, vai ser uma cidade literalmente onde a gente vai ver esses comércios, não o comércio da rua ali, talvez, mas por ela vai passar todo tipo de obra de arte, todo tipo de comércio, ouro, pedras preciosas, madeira de cheiro, né, odorífera, todo tipo de vaso preciosíssimo, ou seja, todo tipo de material, de artesanato, de produto, seja industrial, seja artesanal, tipo, de valor, vai ter lá dentro. Ela vai ser assim, né? Só que os itens mais interessantes dessa lista não são esses. Esses 2 itens estão no final, que ele fala corpos e almas de homens. Então, corpos, nós podemos entender como uma questão da escravidão, né? E na época da escravidão, corpos de homens, ou seja, homens, pessoas, eram negociados. Nós também podemos entender, trazendo para o mundo de hoje, como tráfico de órgãos, né? Então, talvez seja uma cidade, com certeza, que vai ter muita rede, tráfico de órgãos, tráfico de mulheres para prostituição, tráfico de homens também para prostituição. Então, todo esse tipo de negócio ilegal sobre o corpo das pessoas vai estar ali em Babilônia. As pessoas vão estar negociando, eles vão estar sofrendo porque esse mercado negro, vamos assim dizer, acabou. Não tem mais ela para comprar e ninguém mais vai comprar. Mas o item mais interessante são as almas dos homens. Quem negocia a alma? Como você negocia a alma? Para você que está aí me escutando pela primeira vez, ou para você que já me escutou, mas está aqui e não lembra disso, quem está falando com você não é o corpo do Maurício, é a alma do Maurício. A minha alma faz o meu corpo falar, né? Nós somos feitos de 3 partes. O corpo que nos liga a esse mundo material, a alma que é quem está falando aqui, ou seja, você, e o espírito que nos liga a Deus. Então, por isso que tem essa guerra, porque o seu corpo quer puxar a sua alma para as coisas, as paixões, os pecados carnais, e o seu espírito quer te levar para Deus. Então, é aquela coisa, se o seu corpo está forte, seu espírito está fraco, né? A influência que o seu espírito tem sobre a sua alma está fraca. Se o seu espírito está forte, o seu corpo, a sua carne está fraca. Então é assim que a gente vive, né? Buscando as coisas do espírito para não cumprir as concupiscências da carne, né? Então a gente não pode negociar a alma. Então isso eu creio que pode significar 2 coisas. Primeiro, uma falsa religião que leva constantemente de propósito as almas dos homens a serem afastadas de Deus para irem para o inferno, para serem destruídas, para ouvirem e obedecerem também naquela época. Óbvio que ela atua durante o tempo todo, mas naquela época vai estar ali com o governo do anticristo, está influenciando as almas a se decidirem pela marca da besta, entre outras coisas. Mas também pode ter uma conotação ainda pior, né? Que é literalmente um negócio de almas, um negócio espiritual, onde literalmente, espiritualmente, ela está ali justamente para destruir as almas e pessoas vão negociar isso, né, através das suas ações, né? Isso é extremamente interessante e profundo, né? Como esse negócio de almas vai acontecer. Então, veja a grandeza do pecado dela. Ela não só negocia, né, coisas, né, nobres e preciosas que não teria problema algum se não tivesse corrupção, não tivesse coisas ruins ali, mas ela negocia corpos e almas de homens, né, vidas. São, né? Ainda mais preciosas. Exato, e o detalhe é o seguinte, alma significa vida, né? Tanto que... Qual o valor de uma vida? Né? Qual o valor de uma vida? Babilônia destrói e negocia vidas, é isso que a Bíblia está falando. Né? O versículo 14 é categórico em afirmar que o fruto do desejo da alma de Babilônia foi-se dela e que todas as coisas gostosas e excelentes não mais serão achadas. Então, depois do juízo dela, não haverá mais nenhuma coisa boa dentro dela. Seguindo, os mercadores que se enriqueceram por causa dela continuam a lamentação e dizem, qual é a lamentação deles? Ai daquela grande cidade que estava vestida de linho fino, linho é um tecido nobre, púrpura, que significa roxo, né, por volta do roxo, e escarlata, que é vermelho, né? Lembra mais uma vez qual a religião hoje em dia que se veste de linho, vermelho e roxo, né? E ela é adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas. Não? Então ele fala, ai daquela grande cidade que está vestida de linho fino, púrpura, de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas, porque numa hora, ou seja, mais uma vez, olha só, o Deus forte a julga, destruirá ela de repente, em um dia. E eles falam, porque numa hora foram, né? Cadê?
porque numa hora foram assoladas tantas riquezas. Aqui mais uma vez vemos o poder de Deus em destruir esta cidade subitamente, e também as menções de como ela está vestida e adornada nos remetem à natureza terrena dela, que comentamos nos vídeos sobre Apocalipse 17. Então, se você quer saber mais, volta lá no vídeo. Algo interessante é notar que o quanto os homens se enriqueceram com ela, mesmo sendo ela abominável e reprovável perante Deus, mesmo tendo ela culpa no sangue em todos os seus termos. Melhor é ser fiel a Deus do que enriquecer com o pecado, pois o Senhor julgará tudo isto e nenhuma riqueza será capaz de livrar das mãos do Senhor. Seja um ser espiritual, seja um homem, pode ter a riqueza que for, da mão do Senhor ele não foge. A última lamentação descrita aqui são dos pilotos, né? Pensa em capitães de navios, né? O que ele está falando. De todos os que navegam em barcos, marinheiros e os que negociam no mar. Eles também se põem de longe pelo medo do seu tormento. Ou seja, mais uma vez, ninguém está perto dela para consolá-la, não. Está todo mundo longe dela por causa do medo. Né? E isso dá uma importante informação geográfica, porque se os marinheiros estão de longe vendo o que está acontecendo com ela, ela deve, de alguma forma, ser perto ou visível da costa. Então, ela precisa estar perto ali do mar, né? Eles lamentam sobre a grandeza eles lamentam sobre a grandeza da cidade, indagando se existiria alguma cidade tão grande como ela. E também se humilham, lançarem pó sobre suas cabeças e chorarem, dizendo, essa é a lamentação deles: ai, ai daquela grande cidade, na qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram. Olha só, todos os que tinham nau no mar se enriqueceram em razão da sua opulência, ou seja, grandeza. Porque numa hora, num instante, ela foi assolada. Assim, acabam as 3 lamentações contidas neste capítulo, e todas elas falam de como a cidade era grande. Então, isso é uma coisa comum que todos eles vão falar. Como a cidade era grande, como a cidade era rica, como a cidade era importante. Bem como mostram a relação estreita dos homens com ela e, por fim, o juízo poderoso de Deus. Não só em relação à queda dela, mas a velocidade com que essa queda acontece. Qual cidade hoje em dia você acha que cai em um dia? Eu não conheço nenhuma, né? Raramente, as cidades estão muito grandes, muito cheias de exército, muito cheias de fortificações. Você não derruba uma cidade. Estou falando você, homem, mas Deus derruba. E é isso que eles estão impressionados. Tem alguns casos, né, de guerra, mas que levam dias. Dias, meses, entendeu? Anos. Imagina, e todos eles falam, numa hora Babilônia foi destruída. E eles estão assustados porque eles sempre falam, grandes cidades, não acreditam que uma cidade tão poderosa, que estava sem preocupações de alguém destruí-la, é acabada, é arrasada, é destruída para nunca mais ser erguida em uma hora. Na velocidade de um piscar, né? Entre aspas. Né? E isso confirma o que a voz do céu dizia. Porque o que a voz disse, né, lá no versículo 8 desse capítulo? Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte, o pranto e a fome. Porque forte é o Deus que a julga. Né? Então isso é muito, muito interessante, porque o anjo fala sobre isso e todos os que se lamentam sobre ela falam que foi exatamente o que o anjo falou que aconteceu. Outra característica interessante é que todos os homens aqui descritos lamentavam por sua queda, mas ninguém mostrava se incomodar, né? Eles não se mostravam ser incomodados com seus pecados. Ninguém dos que enriqueceram ou tiveram algum tipo de relação com ela ficaram chateados com as abominações que ela praticava, e quando Deus a julgou, eles choraram por ela, e mesmo assim não reconheciam a justiça e a retidão do juízo que sobre ela veio. Isso nos mostra como os homens são tendenciosos, como eles se afastam conscientemente de Deus, preferindo o pecado à santidade de Deus, sendo até mesmo capazes de se importar com o local do pecado e da iniquidade, né, se importar que esse local foi destruído, ao invés de darem glória por um mal ter sido extirpado do mundo. Então, assim, literalmente, um dos piores males que já aconteceram para a humanidade se chama Babilônia, algo que influenciou, destruiu, oprimiu, vendeu corpo, vendeu alma, vendeu vida, fez tantas coisas ruins. Eles não estão se importando que esse mal foi extirpado para todo sempre. Eles estão tristes porque a fonte da riqueza deles acabou. Queridos, é assim até hoje em dia. Né? Quantas pessoas, né, a gente sabe que, como a gente acabou de conversar, né, falando dos benefícios, ou de pessoas que não são do tráfico, mas lucram por causa do tráfico, ou por outras coisas, né? Tantas vezes as pessoas, por exemplo,
a gente vê pessoas que elas não estão importando, né? Se a pessoa está enchendo a cara ali até morrer de cirrose, o importante é que ela está vendendo, entendeu? Ah, não, mas aí é cada um com sua consciência. Exato. Querido, a Bíblia fala que a gente tem que amar o próximo como a nós mesmos. Se não é bom para ele, não é bom para mim. Se não é bom para mim, não é bom para ele. Mas aí quando a pessoa morre, fica... Poxa, por que Deus deixou morrer? Não foi Deus que deixou. Gente, foi a pessoa que escolheu o caminho. Exato. E outras pessoas que financiaram aquele negócio, ou pelo menos facilitaram. Nós temos livre-arbítrio, né? Por exemplo, a minha mãe morreu devido ao alcoolismo. Minha mãe era alcoólatra. Muitas vezes ela não tinha condições de comprar, mas as pessoas pagavam pra ela. E quando ela morreu, se ouvia assim, ai, tadinha, poxa, uma pessoa tão boa e morreu. Gente, teriam sido amigos dela se não tivessem comprado pra ela, se não tivesse se juntado com ela pra beber. Ela já não tinha nem... Não que ela não tivesse culpa, tá? A gente não tá dizendo que ela não tem culpa. Não. Porém, ela já não tinha nem mais força pra dizer não pra aquele vício. Exato. No entanto... E ela ela era responsável pela parte dela de também não querer, entende? Então, assim, a gente tem que saber separar as coisas. Hoje em dia, a gente se fala muito sobre mimimi, né? Agora o papo é tudo mimimi, todas as mimimi. Nutella. Mas, assim, falando sério, irmãos, hoje as pessoas estão muito infantis, biblicamente falando, né? Hoje a gente não pode mais falar quanto pecado, que as pessoas se ofendem, as pessoas ficam chateadas. E, assim, o pecado, ele é para ser rejeitado. Exato. A gente precisa rejeitar o pecado. Exato. Sabe? Você não pode passar a mão na cabeça da pessoa. Tá errado. João. A pessoa vai viver a consequência do pecado. A gente vê, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Deus amava Davi. Davi amava Deus, mas teve um momento na vida de Davi que Davi cometeu um deslize muito ruim, sabe? E Deus ficou muito aborrecido com Davi. E mesmo amando Davi se humilhando, pedindo perdão, Deus até perdoa ele, mas ele viveu a consequência do pecado dele. Sabe, o filho dele morreu, depois a gente viu o que aconteceu na família dele, onde um irmão estuprou a irmã, depois o irmão matou o irmão. Gente, foi uma confusão, depois o filho quis matar ele. Então, assim, a gente vê que as pessoas, elas vivem a consequência do pecado delas. Entenda, nós temos a obrigação de mostrar a verdade e não passar a mão na cabeça. Ah, mas era assim, ele roubava, mas era uma pessoa boa. Não, queridos, havia ali um espírito maligno, ali havia ali uma influência ruim sobre aquela pessoa, e também a parte da pessoa de aceitar aquela influência. E querido, também. Deus ama o pecador, mas ele aborrece o pecado. Não adianta, Deus não vai aprovar o pecado. Ele deu o próprio filho para te perdoar dos seus pecados, mas só é perdoado aquele que aceita e aquele que larga essas práticas. Então, se você ama a pessoa, prega para ela, mostra a verdade, porque você vai estar livrando essa alma do inferno. E a própria Bíblia fala que aquele que convenceu um pecador dos seus caminhos terá apagado, né, cobrido uma multidão de pecados. Então, entendo o que nós estamos falando realmente, não fique feliz com o pecado, não, porque é isso que a Bíblia fala, né, sair daí para você não ser culpado junto com ela. Então, assim, por que a mulher de Ló virou uma estátua de sal? Porque ela literalmente foi culpada junto com aquela cidade foi destruída e ela também. Porque ela amou aquela cidade, ela sentiu falta daquilo ali. E ela ali se tornou uma participante do juízo também, porque ela se tornou participante do pecado daquela cidade. Né? Então hoje nós sabemos que as cidades são atacadas e depois reconstruídas muitas vezes em condições melhores que antes. Então assim, mesmo quando uma cidade é destruída, ela é reconstruída. A gente vê centenas de cidades que aconteceram isso, inclusive na Segunda Guerra, né? Mas uma coisa interessante, né, que também é que a reconstrução hoje em dia não demora mais como antes. Antigamente se demorava séculos. Hoje em dia você consegue em 10, 20 anos reconstruir uma boa parte pelo menos da cidade. No entanto, na Lamentação, nós percebemos que todos eles sabem que a condenação de Babilônia é para todo sempre. Aquela cidade não será reerguida, não é momentânea a condenação, é permanente. Isso você vê pela maneira como eles falam, né? Porque assim, beleza, Babilônia caiu e não vai comprar mais as minhas mercadorias, mas ela pode ser reerguida. Não.
Eles lamentam porque eles sabem que acabou, não vai ter mais. Deus julgou. E isso também nos mostra algo que a gente sempre tem falado aqui, que é a barreira espírito-material. Os homens dessa época saberão os dois lados, saberão sobre Jesus, saberão sobre o diabo, e eles escolherão o diabo, né? Então existirão os santos, existirá um mundo perdido. Então cumprirá a palavra também que está escrita em Apocalipse, que é aquele que é santo, santifique-se mais, aquele que é puro, purifique-se mais, e aquele que pratica a injustiça, a iniquidade, faça mais isso, aquele que é sujo, suje-se mais. Então só para vocês terem noção disso. Alegria no céu. Em contraste com o mundo caído e perdido, os céus se alegrarão muito. Essa menção de alegria é similar ao que acontece quando o dragão cai e é depois para sempre do céu. Nós sabemos que quando o dragão caiu, o anjo também fala assim: alegre-se, ó céus, porque o acusador dos irmãos foi destruído, foi tirado desse posto, ele não mais poderá voltar ao céu, ele foi expulso para todo sempre. E a gente percebe que essa equiparação do dragão e da prostituta, isso mostra o quão os dois são maus. O dragão é justamente Satanás. Então, tanto quando Satanás cai como quando a prostituta cai, fala alegrem-se os céus, por causa do que a justiça foi feita contra eles, no caso. Então, isso mostra que os santos vão se alegrar muito, porque tanto quanto o dragão cair quanto a prostituta cair, vai ser um grande evento na Terra. Sabe, são duas coisas, na Terra não, nos céus. São duas, na Terra ainda vai ter uns probleminha por causa do dragão, mas são duas entidades espirituais que literalmente vão ser vencidas e os céus vão entrar em júbilo por causa disso. O dragão, ele era conhecido como o acusador dos irmãos. Então, quando você é acusado, você sabe agora quem está te acusando. É o dragão, é Satanás lá. Então, quando ele cai, ele perde o poder de estar nessa posição. E os céus entram em festa, os santos entram em festa. Já a prostituta, ela matou muito dos santos e corrompeu o mundo inteiro. Então, por causa disso, a festa dos servos do Senhor, por ela ter sido levada à justiça. E por fim, o fim de Babilônia. A partir do verso 21, um anjo forte, que pode ser o anjo que apareceu ou outro. A Bíblia João não especifica bem se é o mesmo anjo, ele só fala que um anjo forte lança uma grande mó no mar e determina que com igual ímpeto será lançada a Babilônia e nunca mais será achada. Se você não sabe o que é uma mó era aquela pedra gigantesca, circular, pesada, que se usava para esfarelar o grão, no moinho. Por isso que vem moinho, moía. Isso vem da mesma raiz. Então, por exemplo, se você não viu tem aquele filme Estrelas de Belém, em que você vai ver, esse filme é muito legal, fala sobre o Natal, da visão de um burrinho que está ali, é o Bo. E ali tá o Bo, que é um burrinho jovem, e tem um outro velhinho, e eles estão lá com, no caso, um aio, um negócio de madeira aqui, e eles vão andando, desculpa, como se fosse uma coleira. Como se fosse uma coleira, só que de madeira. Só que esse negócio é preso na mó, e aí ele vai andando, e vai fazendo aquela pedra girar, porque ela era pesada. Os homens também faziam isso, mas ela é pesada, então botavam os animais para fazer. Então, essa pedra é extremamente pesada, Então, é a mesma coisa, Quando a Bíblia fala que, sobre se alguém, ai de quem vier o escândalo, melhor fora que amarrasse uma pedra, de uma mó no seu pescoço e se lançasse no mar. Porque imagina você com uma pedra pesada amarrada no pescoço, você vai afundar, não vai conseguir voltar, você não tem como fazer isso. Então, esse anjo pega essa pedra e ele lança no mar. Bum! A gente sabe que quando uma pedra pesada cai no mar, gera uma onda gigantesca e ela vai lá pro fundo e fica lá e não dá para ser tirada menos. Hoje em dia você dá, mas dependendo do tamanho dessa pedra, não dá. E ele fala que assim como aquela pedra foi lançada com violência, com força, e ela sumiu ali no mar, assim Babilônia seria destruída, cairia para nunca mais ser achada. Então isso confirma o que já falamos acerca de saberem que a Babilônia irá cair para sempre. Então, como eu falei, a Babilônia vai cair para sempre, e agora nesses versículos isso está confirmado, e ela nunca mais vai ser reedificada. Nos versículos 22 e 23, vemos que nenhum tipo de arte será mais feito dentro da cidade ou trabalho como o de mó. Também não vai haver luz ou casamento, porque os mercadores, os seus comerciantes, homens de negócios, que foram os grandes da terra, por causa disso não vai ter mais. E ela enganou todas as nações com as suas feitiçarias. A Bíblia fala que o pecado de rebeldia é como o pecado de feitiçaria, para dar o tamanho da dimensão do que é o pecado de rebeldia. Ou seja, a feitiçaria é terrível, no sentido de que Deus abomina
completamente o pecado de feitiçaria. E aqui, Babilônia ali é a mãe das feitiçarias, das prostituições. Né? Então, por causa disso, ela será destruída para todo sempre. Então, pela descrição, vemos que Babilônia era uma cidade muito avançada culturalmente, com artistas de todo mundo e de todo tipo de espécie de manifestação cultural. Você podia achar lá. Então eu vou abrir um parênteses aqui, tá? Porque é uma coisa importante que muitas vezes a gente não fala na igreja e a gente tem visto muitas vezes pessoas erroneamente falando sobre as artes. Então eu quero abrir isso, até porque eu sou um artista, essa é a minha profissão, eu sou músico e é importante falar sobre isso, né? E eu sou músico inclusive por chamado de Deus, tá, querido? Eu fui chamado desde pequeno, um dia eu posso contar o meu testemunho. Deus me chamou, Deus me capacitou, eu sei porque eu não só uma pessoa veio falar comigo, mas na mesma hora que essa pessoa veio falar, eu tinha 6 anos, eu vi e escutei as coisas que essa pessoa viu e essa pessoa nem me conhecia. E não só por isso, mas por muitas outras coisas. Então eu sou um artista, então eu posso falar dessa questão com propriedade, graças a Deus. Então um parêntese que eu abro aqui, que não é só em Babilônia, mas no livro de Salmos e outras partes da Bíblia, a Bíblia fala das artes como algo bom. Você vê, Davi, louva o Senhor com todo tipo de instrumento, tudo que tem fôlego, louva o Senhor com saltério, com tamborim, com símbolo altissonante. Davi tocava harpa, e Davi tinha tanta unção quando tocava harpa que os espíritos imundos saíam de Saul. Exato. Ok? Então, assim, olha só isso, Davi era músico, inclusive os salmos que você lê são música, ok? Eles todos são música. O livro de Salmos é um livro de hinos ao Senhor, né? Então, a Bíblia fala das artes como algo agradável e nobre. As artes, durante muito tempo, teve a questão do belo nas artes. Deus poxa, você olha o céu, olha a criação de Deus, olha como é lindo, olha como é artístico. Então, tudo isso vem de Deus, né? Deus capacitou artisticamente pessoas para construir o tabernáculo lá no deserto com Moisés. Deus deu a visão a Moisés e capacitou pessoas para que pudessem fazer. Eles eram artistas, eles eram esmerados para fazer aquele tipo de obra. E ele também selecionou artistas para os trabalhos do templo na época de Salomão. Então, olha só, artistas trabalharam na construção do templo de Salomão, né? Então, sendo assim, cristãos não devem achar que arte é um problema. A arte não é o problema, né? A mensagem por trás do que se faz é que faz toda a diferença. Isso, então, em qualquer coisa. Qualquer coisa, qualquer profissão que você usa, né, de maneira ruim, é a mensagem, ruim, é a mensagem. Então, assim, às vezes você vai ver um filme que Exato. é de criança. E tem uma mensagem que horrível. deveria ser extremamente inocente. E aí você se dá conta, quando você presta atenção, que está sendo falado coisas ali. Horrível. Já vai plantando coisinhas na cabeça das crianças. E isso é extremamente maligno. Inocente, isso é extremamente maligno e covarde. Exato. Porque as crianças não têm discernimento ainda e eles estão impondo as coisas, exato. sabe, de maneira sutil, entendeu? Então, assim, a mensagem que é o problema, e a mensagem pode estar, como a pastora Gigi falou, nas artes, nas profissões, na filosofia, na educação, na sociologia, em qualquer coisa. A mensagem é que é o problema. Então, se você usa a arte, a sua profissão, o seu trabalho, a música, a arte plástica, o cinema, enfim, qualquer coisa para Deus, você vai glorificar a Deus, querido. Bach é um compositor do período barroco e um dos maiores e mais fantásticos compositores que já pisaram nesta terra. E Bach era um cristão. E tem até mesmo pessoas que não são cristãs glorificam a Deus porque eles falam, eu vejo Deus em Bach. Tem pessoas que falam o seguinte, eu tentei não acreditar em Deus, mas eu escutei a música de Bach e é impossível dizer que Deus não existe com uma música dessa. Então, olha só, uma pessoa, um compositor erudito, teoricamente, do período barroco, ou seja, de séculos e séculos atrás até hoje, influencia pessoas para Deus. Exatamente. E ele, inclusive, costumava assinar as partituras a Deus dai glória. Inclusive, ele também usava o nome dele como assinatura musical. Um dia eu posso fazer um vídeo falando sobre isso, mas só para vocês verem. Inclusive, música clássica. Nós temos irmãos cristãos, né? Cristãos mesmo, tá, gente? Né? Como é que se fala? Não é o gospel. Não é o gospel. Não é o gospel. O falso gospel. O falso gospel não, tá? Cristão, que realmente segue Cristo, entendeu? Que já compuseram lindas canções, né? Que levam pessoas a aceitarem Jesus. Martinho Lutero. Sabe? Pessoas que
se dedicam realmente e são artistas, gente. Você pensa que o cantor, ele é o quê? Ele é um artista. O cantor que canta na igreja, que vive disso, ele é um artista, entendeu? Só que ele não se coloca como um artista. Martinho Lutero, ele era músico também, ele foi responsável pela reforma, como muitos sabem, né? E ele era músico, e fora isso, algum tempo depois, um compositor extremamente importante chamado Felix Mendelssohn, que inclusive ele é de família judia, ele fez uma das sinfonias dele, se não me engano é número 4, se eu não me engano, é chamado Sinfonia à Reforma, e ele usou parte do Castelo Forte, que foi um hino feito por Martinho Lutero a partir também de uma canção lá do povo alemão daquela época. Então olha só isso, e isso é escutado em sala de concerto até hoje, entendeu? Olha só como é que são as coisas. Então a gente tem que tomar cuidado com isso quando você fala, artista não é de Deus? Artista não serve pra nada? Não, gente. Não caiu nessa falácia, Tanto que, eu vou te falar um negócio, ministério pastoral vai acabar, os trabalhos vão acabar, ciência vai acabar do jeito que a gente conhece, universidade vai acabar. Sabe o que não vai acabar no céu? Música. Nós vamos estar adorando Deus o tempo todo. Pois é, né? Exatamente. Então, que reviravolta desconcertante. Então, tô brincando, gente. É só porque realmente a gente tem que trazer isso em consideração. É sério, assim, a gente tem visto isso há muito. Isso tem acendido esse fogo. Uns 3 anos, 4 anos. Porque a gente sabe também que tem muito artista que usa a arte pra fazer o mal. A gente sabe disso, tá? Tem muito artista que não vale nada, que não presta, que só usa a sua arte para o mal. Para transmitir coisas ruins. A gente sabe disso. Mas não é por isso que você vai pegar tudo, botar dentro de um saco e falar que tudo é a mesma coisa, porque não é. Porque não vai dar certo. Tem pessoas que realmente levam a sério e fazem as coisas de maneira correta. E glorificam o nome do Senhor por isso. E glorificam a Deus. Exato. Então, assim, quando eu falo glorificar a Deus, não estou falando só de fazer música para Deus, não. Eles fazem música como uma profissão, porque ou arte como uma profissão. Mas ali o nome do Senhor é glorificado. Então, ao mencionar os artistas, a Bíblia mostra o grau de cultura e desenvolvimento que Babilônia tinha, mas era infelizmente usado para o mal, né? O que também nos leva a reconhecer uma coisa importante, que é justamente o que a gente está falando, né? Muitas vezes nós cristãos nos omitimos de apoiar ou fazer trabalhos artísticos que vão glorificar o nome do Senhor perante o mundo, enquanto os filhos das trevas usam os trabalhos artísticos, as formas artísticas para promover a mensagem maligna deles para o mundo. Porque, querida, a mensagem chega com mais força, muitas vezes, quando você usa a arte ali, quando você usa a música, quando você usa o cinema, quando você usa isso. Por exemplo, me diz qual diretor de filme cristão de peso que você conhece. Eu conheço um. Que é o Alex Kendrick, se não me engano. É do Desafiante Gigante. Raramente eu conheço outro. Até porque filme cristão, eu sou cristão e era difícil, né? Agora melhorou muito. Mas antigamente era difícil ver filme cristão, porque a produção era muito ruim. Tipo, os investimentos nessa área eram muito pequenos, enquanto investimentos na indústria pornográfica são de milhões. Gente, por que a indústria pornográfica gasta tanto dinheiro para levar aquela imundície, né? Que contamina lares, né? Mas nós cristãos não investimos nisso, né? Numa palavra que pode ser... E olha o filme, todo mundo vê filme. Então você pode alcançar de uma maneira maravilhosa pessoas para Deus ou influenciar a sociedade para o bem através do filme, mas nós negligenciamos isso. Então esse é um alô, porque as trevas, como a Bíblia fala, as trevas são mais prudentes que a luz. Mas não significa que a gente tem que continuar no erro, a gente pode melhorar. Exato. Né? Então vamos usar o dom que Deus nos deu, porque Deus é o primeiro a ser criativo, nós somos criativos por causa dele, vamos usar isso para o servir de maneira maravilhosa. Então, por fim, quando a prostituta é julgada, ou seja, quando Babilônia é julgada e cai, vemos o último versículo fechando o capítulo com a revelação de que nela foi achado o sangue dos profetas, dos santos e, pasmem, de todos os que foram mortos na terra. Isso nos mostra a tamanha malignidade da prostituta, o quão grande é o seu pecado e culpa e a justiça que Deus fará por causa de tudo isso. Também é uma confirmação que nos mostra que essa entidade espiritual é muito mais antiga que os impérios humanos e que através dela toda a terra, sem exceção, foi corrompida. Então, estamos muito felizes porque acreditamos que, pelo menos agora, acabamos de falar sobre Babilônia. Apocalipse 19 é um capítulo fantástico que nós vamos ter muitas coisas maravilhosas para aprender, inclusive vai falar sobre o Armagedon. E eu te convido a estar aqui no nosso próximo vídeo. Mais uma vez eu queria te agradecer por sua presença, pra gente é uma coisa maravilhosa ter vocês aqui. Vai lá, dê o seu like no vídeo, comenta, se inscreve no canal,
ativa o sininho, compartilha e continue assistindo, continue conosco, porque realmente a sua presença é algo maravilhoso pra gente. E comenta, a gente quer conhecer você também. Então, muito obrigado mais uma vez. Esse é o canal Songs of Tomorrow Ministry. Eu sou o pastor Momal. Eu sou a pastora GG. E nós, mais uma vez, queremos desejar que o Senhor derrame toda sorte de bênção sobre suas vidas, tá bom? Então, fica na paz do Senhor. Tchau, tchau. Tchau.